Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Eu sou Alisson Dias. Estamos começando hoje mais um programa Na Contramão, né? Programa onde nós estudamos a Bíblia, onde nós estudamos principalmente o Evangelho de João. Nós vamos estudando assunto por assunto e hoje nós chegamos no capítulo 7. Se você perdeu algum programa ou se você começou a acompanhar hoje, você pode entrar em contato comigo e nós temos as gravações de todos os programas, né? Desde o capítulo 1 até o capítulo 7. Hoje nós chegamos no 18º programa e hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a controvérsia entre Jesus e os judeus. Uma controvérsia houve aí, né? Então, se você quiser, você pode entrar lá no Facebook e procurar a página Kadosh Web Rádio. Mande uma mensagem lá para nós e nós vamos disponibilizar qualquer programa que você tenha perdido, né? E que você acompanhe. E também na minha página, você pode entrar na minha página lá, Na Contramão, chama a página. E futuramente nós vamos estar exibindo também esses programas na página. Temos esse projeto para janeiro do ano que vem. Nós vamos colocando aí os primeiros programas, né? Quem perdeu vai poder ver de novo, né? E hoje nós chegamos no capítulo 7 do Evangelho de João. E nós vamos estudar hoje do capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 36, né? Nós vamos falar sobre a controvérsia entre Jesus e os judeus, né? A diferença de pensamentos, de ensinamentos e também os guardas que foram mandados para prender Jesus. Vamos começar fazendo uma leitura dos versículos 14 a 18. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe ler letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então Jesus estava numa festa lá em Jerusalém, né? Que festa é essa? A festa dos tabernáculos, que nós já estudamos semana passada. Os irmãos na carne, né? Filhos de Maria, irmãos de Jesus, eles disseram para que Jesus fosse até essa festa, né? Vamos ler o versículo 2 e 3 para a gente relembrar. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram: deixe este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, né? E Jesus, né, ele não quis ir até a festa. No versículo 8, subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Então Jesus ele não queria ir na festa dos tabernáculos. Relembrando também o que é festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era a mais popular das festas, né, que celebrava a passagem de Israel pelo deserto, juntamente com a colheita anual. Era entre o dia 15 de setembro e outubro, 5 dias após o dia da expiação, e era uma festa que durava 8 dias. Uma festa importantíssima,
todo bom judeu, todo judeu religioso e cumpridor da tradição iria nessa festa. Jesus não foi. Por que Jesus não queria ir? Disse aqui no versículo 8, né? Eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Então, por que Jesus não queria ir? Porque no capítulo 5 nós estudamos a cura de um paralítico, né? E com essa cura desse paralítico, os judeus procuravam matá-lo, né? Como nós podemos aqui relembrar aqui, né? No versículo 8 do capítulo 5, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então, por ser sábado, o dia do descanso dos judeus, o dia de adoração, o dia da guarda, né? Jesus curou esse paralítico, um paralítico que estava há muitos anos ali esperando a cura no tanque de Betesda, e Jesus cura ele, e o problema estava em ser dia de sábado, né? E por causa disso os judeus queriam tirar a vida de Jesus. No versículo 16 aqui diz, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Versículo 18, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E Jesus sai fugido da Judéia, ali das proximidades de Jerusalém, e nós vemos que Jesus passa por Samaria, né? Jesus passa por Samaria, nós vimos a história da mulher samaritana no capítulo 4, nós falamos no capítulo 4 todo sobre a mulher samaritana, e depois Jesus ele multiplica os pães no capítulo 6, terminando a multiplicação dos pães, ele atravessa o mar e chega até a Galileia, onde ele se encontrava nesse momento. Então, era entre o dia 15 de setembro, outubro, por aí, essa época, e estava acontecendo lá em Jerusalém, bem distante, a festa dos tabernáculos. Então Jesus diz que não vai. Mas aqui no estudo de hoje, no versículo 14, né, Jesus ele entra na festa sim, mas ele vai secretamente, né? Jesus ele vai para a festa, versículo 14, corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então Jesus vai à festa secretamente e começa a ensinar. E os judeus, no versículo 15, então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Naquele tempo não é igual hoje, que toda criança vai para a escola e é alfabetizada, aprende a ler e escrever. Naquele tempo, só os mais ricos é que podiam pagar uma escola para o seu filho poder aprender a ler e escrever, como no caso do apóstolo Paulo, né, que era um homem estudado. E eles ficaram maravilhados, como ele aprendeu a ler e escrever sem nunca ter ido à escola, né? E Jesus responde para eles, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então Jesus ele usa isso como uma parábola, né? Isso, mas como que ele aprendeu tudo isso sem ter estudado, né? Jesus dava aula também sobre a lei, sobre religião, sobre conduta, arrependimento, salvação e todas essas coisas. Mas ele nunca foi submisso às autoridades religiosas da época. Jesus nunca esteve entre os líderes religiosos, nunca esteve entre o sumo sacerdote, os profetas e tal, mas Jesus sabia de todas as coisas. Como Jesus sabia? Porque o que Jesus dizia não vinha dele, vinha diretamente do Pai. Então Jesus diz que aquele que vem pelo próprio nome,
esse não é verdadeiro. Versículo 18, ó. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória do que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, os judeus, eles procuravam a própria glória, né? A própria glória da nação. Eles falavam, ensinavam aquilo que a tradição ensinava, que os antigos ensinavam, que os anciãos ensinavam. Então eles trabalhavam de acordo com a tradição do povo, né? Mas Jesus não. Jesus ele trabalhava embaixo da autoridade do poder de Deus. Os ensinamentos de Jesus, tudo que a obra, tudo que ele veio fazer, era mediante o poder de Deus. Então, os judeus, eles vinham em nome deles mesmos. Eles vinham em nome dos judeus. Jesus não. Jesus, ele vinha em nome de Deus. E hoje em dia também, se você quer saber se um profeta é realmente um profeta, se um pregador é realmente um pregador de Deus, ele tem que engrandecer o nome de Deus e não o próprio. Todo aquele que quer engrandecer o próprio nome, esse não pode ser um homem de Deus, né? Ele quer a própria glória, ele quer o próprio crescimento, né? Principalmente o crescimento financeiro, né? E também a sua fama e seu sucesso. Mas o verdadeiro pregador do Evangelho, ele quer que o nome de Jesus esteja à frente, que o nome de Jesus seja exaltado e que ele seja simplesmente um instrumento usado para levar a palavra de Deus. Então, Jesus ele era assim, ele nos ensinou o modelo correto que ele espera de nós. É que nós levemos a palavra de Deus e que o nome de Deus seja glorificado e o nome de Jesus também seja glorificado. Continuando, vamos fazer uma leitura dos versículos 19 até o 24. Continua aí a controvérsia entre Jesus e os judeus. Versículo 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus. Um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então Jesus ele mostra para eles que eles eram tão zelosos pela lei, tão preocupados em cumprir a lei, mas na verdade mesmo, né, eles também em algum momento eles precisavam violar a lei. Então Jesus queria ensinar para eles que mais importante do que a lei é o homem. O homem é mais importante que a lei. Aquele homem, o paralítico, ele esperava 38 anos por essa cura, porque ele não podia andar. E Jesus não quis esperar nem mais um momento, nem mais uma hora, nem mais um dia, nem mais um segundo para curar aquele homem. E por causa dessa cura, como nós estudamos aí no comecinho, por causa dessa cura do paralítico, então eles queriam matar, tirar a vida de Jesus, né? E isso já é uma violação da lei, né? Matar uma pessoa sem um motivo justo não era um motivo justo, né? Não era um trabalho que Jesus tinha realizado, não era um trabalho braçal, mas era um trabalho de cura, de libertação de uma pessoa. E esse trabalho era permitido fazer no sábado, porque Jesus fala para eles, olha, se todo o homem, né, todo o menino nascido dentre os judeus, ele tinha que ser circuncidado até no 8º dia. No 8º dia do seu nascimento, ele teria que ser circuncidado. E a criança ela não escolhe dia para nascer, ela pode nascer em qualquer dia. E se ela nascesse
numa sexta-feira, então o 8º dia dela seria o sábado, sem ser o sábado que ela nasceu, mas da outra semana seria sábado, o 8º dia. Então toda criança que nascia na sexta-feira, no sábado teria que ser circuncidado, porque a lei mandava que fosse no 8º dia. Não podia ser no 7º, não podia ser no 9º. Então no 8º dia a criança era circuncidada, né? Então eles realizavam esse trabalho, carregar a criança até no templo, preparar as ferramentas para a circuncisão, fazer os rituais e tudo mais. E depois que era circuncidado, que a pele do prepúcio do menino era retirada, precisava também de fazer um tratamento medicinal ali para curar, ali para estancar o sangue e tal. Então eles faziam também uma obra no sábado. Então, quer dizer, eles levavam muito a sério a tradição, mas eles esqueciam que toda a lei de Deus é para que as pessoas se salvem. A lei não é para ser pesada, a lei não é para ser complicada, a lei não é para judiar do homem. A lei é para salvar. Se você obedecer à lei de Deus, todos os mandamentos, não só os 10, mas todos os ensinamentos da palavra de Deus, se você obedecer, ela vai te salvar. Ela vai te livrar de muitos problemas, de muitos desconfortos, de situações terríveis que você passaria. Então a lei ela vem para quê? Para ajudar o homem. A lei ela vem para mostrar para o homem o melhor caminho que ele tem a seguir. A lei não é algo que vem para judiar, para sacrificar ou para aborrecer o homem. A lei ela vem para te ajudar. Se você obedecer à lei de Deus em todos os aspectos, você será uma pessoa mais feliz e mais realizada, né? E Jesus também, no dia do sábado, né, que não era para fazer nenhum trabalho, Jesus fez um trabalho de cura. Então, quer dizer, e eles não perceberam. E Jesus também quer deixar para eles bem claro, né, que ninguém consegue cumprir toda a lei. Ninguém no mundo, não há como. Por mais santo, por mais generoso e sincero que a pessoa seja, ninguém consegue cumprir toda a lei, né? Então, é por isso que a salvação não vem das obras da lei, como Paulo ensina lá em Romanos, lá em Gálatas, principalmente, e também em Efésios, que a salvação não vem pela lei. A salvação ela vem mediante a fé em Jesus Cristo, e o sacrifício de Jesus, ele paga por toda a sua dívida, por todos os seus pecados, né? Porque a lei mesmo ninguém consegue cumprir. Se você tem vivido aí dessa forma, a obedecer à lei, a querer viver pela lei, lembre-se que a lei não pode salvar ninguém. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela é um dom, ela é um presente de Deus, né? E não vem de nós, do homem, ela vem de Deus, é um presente da mão de Deus, e todo o trabalho realizado para poder o homem alcançar a salvação é totalmente, exclusivamente da parte de Deus. Jesus, ele cumpriu tudo isso aí, então cabe a nós simplesmente nos arrepender e ter fé, e a salvação vem dessa forma, não pela lei, mas infelizmente os judeus queriam ser salvos pela lei. Continuando, vamos fazer uma leitura do versículo 25 até o 31. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não o conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam:
Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Então eles reconheceram que era Jesus, que estava ali no templo, né, na festa dos tabernáculos, mas ninguém conseguiu colocar a mão em Jesus. Por quê? Como nós estudamos na terça-feira passada, né, não era o momento. Deus tinha o dia e a hora certa em que Jesus seria sacrificado, e também tinha a maneira de Jesus morrer, que era no madeiro, pendurado numa cruz. Então Jesus ele não iria morrer antes. E aqui também é uma prova de que Jesus nunca correu, nunca fugiu da cruz, nunca teve medo de ser sacrificado, né? Por alguns momentos ele até orou pedindo ao Pai, mas Jesus sabia que ele tinha que enfrentar a cruz, né? Mas só enfrentaria no momento certo, e esse não era o momento certo, né? Versículo 30, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a presciência de Deus, e Deus ele tem um momento de tudo para acontecer. Não é assim, né? E Jesus, e eles falam, olha, no versículo 27, nós todavia sabemos de onde é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Eles sabiam que Jesus era de Nazaré, da Galileia, né? Sabia de onde era. Mas as Escrituras ensinavam que ninguém saberia de onde ele veio, né? Mas eles sabiam, fisicamente, sabiam de onde Jesus veio, de Nazaré, da Galileia. Mas espiritualmente também eles não sabiam. Então nós vemos que se cumpre aqui as Escrituras, porque eles não sabiam de onde Jesus era. Jesus veio do céu, né? Jesus não veio de Maria, Jesus não veio de Nazaré ou de Belém. Jesus veio do céu. Ele precisou de Maria para que encarnasse num corpo humano. Ele precisou ser criado lá na Galileia, mais precisamente lá em Nazaré. Mas Jesus ele veio de Deus, Jesus é Deus. Jesus não nasceu naquele momento, Jesus é eterno e sempre existiu, né? Então, realmente, as Escrituras se cumpriram porque eles não reconheceram. E hoje, nos nossos dias ainda, infelizmente, muitos não reconhecem Jesus, infelizmente. Versículos 32 a 36. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir? Eles achavam que Jesus iria lá para os gregos, lá para Roma, de que Jesus ia para os estrangeiros, fugindo dos judeus, e eles iam procurá-lo e não iam achar mais, né? Mas Jesus falava da sua morte e ressurreição, que na sua morte Jesus ia ressuscitar, ia ser levado até o céu, como nós vemos lá em Atos, no finalzinho do Evangelho de Lucas também. Jesus é levado ao céu e os judeus o procurariam, né? E um judeu que muito procurou Jesus foi o apóstolo Paulo, né? Como se cumpre essa passagem, que eles falaram: mas de onde nós vamos procurar ele? Por que nós vamos procurá-lo? Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 6 a 16, nós vemos aqui que os judeus realmente procuravam Jesus. Versículo 6, e eu estou agora sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Aqui é o apóstolo Paulo
dando o seu depoimento perante o rei Agripa. Versículo 7. A qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então, mesmo depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, e mesmo depois que Jesus não estava fisicamente mais na terra, andando entre nós, os judeus ainda o perseguiam, né? Não mais diretamente ele, mas os seus discípulos. E aqui Paulo dá o depoimento, né? Que, como ele diz aqui, que ele castigou na sinagoga e obrigando eles a falar mal do nome de Cristo, a negar Cristo, e Paulo os perseguiu, foi um dos perseguidores. Então, quando Jesus fala, vocês vão me procurar e não vão me achar, está falando desse caso, mas eles não entenderam, eles acharam que Jesus ia fugir. E essas pessoas perseguiram a Cristo mesmo depois que ele partiu. E os judeus, infelizmente, ainda continuam perseguindo até hoje. O Estado Islâmico ainda persegue o cristianismo até hoje, e em países extremos e radicais, os cristãos ainda estão morrendo, e os cristãos estão cada vez mais perseguidos. Não sei até quando, querido ouvinte, eu vou poder estar aqui sentado aqui no meu quarto, gravando esta mensagem para que você possa ouvir. Não sei até quando isso vai ser permitido, né? E o cerco para o evangelho está se fechando cada vez mais. E o mundo está perseguindo cada vez mais e mais o evangelho. O mundo quer acabar com o evangelho de Jesus. Ninguém persegue o hinduísmo. O Estado Islâmico não vai lá perseguir o hinduísmo para destruir os hindus. Ele não procura destruir os budistas. Ele não procura destruir nenhuma religião. Mas sempre eles vão contra o cristianismo. Por quê? Porque estão perseguindo a Jesus. Mas Paulo, que era um perseguidor do evangelho, né, ele também teve um encontro com Jesus. E durante uma perseguição, indo no caminho, indo para Damasco, olha o que acontece com o apóstolo Paulo. Versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, quando você persegue os cristãos, você persegue a Jesus, né? Quando você persegue a palavra de Deus, você persegue a Jesus. E Jesus tem sido perseguido nesses últimos dias, nesses últimos tempos, e o cristianismo tem sido perseguido, e os cristãos têm morrido em todo o mundo pelo nome de Jesus. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Você está preparado para morrer pelo nome de Jesus? Você está preparado para ter sua cabeça arrancada? Você está preparado para ter os seus entes queridos queimados na sua frente pelo nome de Jesus? Pois é, querido ouvinte, esses tempos estão chegando. Hoje no Brasil nós temos essa liberdade ainda de pregar pelo rádio, pela televisão, pela internet, nas ruas, mas também as escrituras elas nos deixam bem claro que esse tempo vai se encerrar. Então, aproveite os estudos, aproveite a palavra de Deus enquanto você ainda tem oportunidade, se alimente dela, ame a palavra de Deus, procure conhecimento, ensinamentos de qualidade e busque a Deus enquanto nós ainda podemos. E eu vou estar aqui pregando
até quando Deus me der a oportunidade na rádio, na televisão, nas ruas, e vou pregar até a morte, porque eu estou preparado para morrer pelo nome de Jesus. Espero que você também. Obrigado por ter acompanhado o programa, né, por estar comigo aqui. E na terça-feira que vem nós vamos falar desses guardas que foram mandados para prender Jesus. O que aconteceu, se eles prenderam, se eles não prenderam e o que aconteceu. Obrigado por acompanhar aí o programa da Kadosh e até semana que vem com mais um programa Na Contramão.